Boa noite, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui na nossa segunda edição do Dois Toques, para a gente trazer um assunto seríssimo, que é sobre a dívida dos clubes brasileiros. Muitos clubes se tornaram SAF exatamente para diminuir a sua dívida, negociar o seu passivo, construir um plano de pagamento para isso, né? E outros vão tocando o barco do jeito que dá, com mais dívidas, se endividando cada vez mais. E outros que ainda continuam associativos deram um jeito de minimizar os gastos, potencializar os lucros e estão também melhorando no abatimento das suas dívidas. Agora, a gente precisa esclarecer o que é um número real, o que é um número absoluto e aquilo que é desatualizado mesmo. Então, o blog do Rodrigo Matos do UOL, ele traz aqui as maiores dívidas dos grandes brasileiros. Só que, maldosamente, por isso que eu sempre digo, olhou notícia do blog UOL, é esporte, é sobre o Botafogo, é o Rodrigo Matos, pronto, já sabe que é fake news. Tá? Já trabalha com essa possibilidade. Por quê? Tem um probleminha com o Botafogo mal resolvido, esse menino Rodrigo Matos. Ele colocou no ranking dele, né, algo que vai contra todos os balanços, tudo das revistas especializadas em economia, em finanças. Não, mas ele sabe mais que todo mundo, né? Enfim. Ele botou o Corinthians com 1,5 bilhão de dívida. E logo atrás o Botafogo com 1 bilhão de dívida. Aí vem o Atlético Mineiro com 824, vem o Vasco com 749, o Cruzeiro com 719 e o São Paulo com 667. Aí você pode se perguntar, pô, mas Guilherme, calma aí, vocês aqui no Dois Toques e lá no Gigante Glorioso noticiaram que o Botafogo tinha quitado 130 milhões no regime de extrajudicial. O Botafogo tinha quitado 130 milhões na recuperação extrajudicial. Aliás, o Botafogo que noticiou isso. Como é que um rapaz chamado Rodrigo Matos do UOL coloca que o Botafogo deve 1 bilhão? O segundo maior devedor. Então a SAF não serve para nada, né? Bom, vamos lá. Vocês obviamente devem ter acompanhado, né, muitos influenciadores, jornalistas, pessoas ligadas ao Botafogo, nem se doeram muito, né? Até porque a gente já conhece como funciona aqui o blog do Rodrigo Matos, né? Mas, ó, galera, isso aí está desatualizado, né? Tá totalmente desatualizado, não é dessa forma, tá? Ele não está considerando o pagamento, inclusive, dos 130 milhões. E o que, na verdade, ele está contando, né, como dívida de 1 bi, sem os abatimentos. Quando nós falamos que o Botafogo quitou 130 milhões na recuperação extrajudicial, nós estávamos falando das dívidas cíveis. Das dívidas cíveis do Botafogo. O Botafogo estava devendo, eu trouxe para vocês, o valor econômico trouxe esse valor, 309 milhões. Com o abatimento, né, de 130 milhões, o Botafogo ficou com 180 milhões de dívida cível. Mas, Guilherme, e as outras dívidas? Por que nós não colocamos, por exemplo, os outros 130 milhões que o Botafogo tem de dívida no regime trabalhista? Porque o Botafogo tem dívidas trabalhistas. Mas por que a gente releva essa dívida trabalhista? Ela existe. Só que essa dívida, ela não importuna o Botafogo mais. Porque essa dívida está no regime centralizado de execuções, o RCE. Como o Botafogo tem os seus 130 milhões de dívida trabalhista no RCE, essa dívida todo mês é paga. Todo mês. O Botafogo ficou um tempo sem pagar porque estava querendo fazer só com recuperação extrajudicial, mas acabou não saindo do regime de RCE e já regularizou o pagamento das dívidas. E mês a mês o Botafogo tem 20% lá da sua verba destinada ao pagamento de dívidas trabalhistas. Então, como o Botafogo está dentro do RCE, essa dívida de 130 milhões ela já está, aspas, resolvida.
Enquanto o Botafogo estiver no RCE, parte da receita vai direcionada automaticamente, mensalmente, para o pagamento daqueles que são credores trabalhistas do Botafogo. Então esse blog do Rodrigo Matos, ele não considerou, porque não é todo clube que está no RCE. Porque para estar no RCE, tem, obviamente, que preencher alguns requisitos. O principal deles é pagar, né? E o Botafogo tem realmente 350 milhões de dívidas tributárias, cujos advogados, o corpo de advogados do Botafogo, o próprio John Textor, o CEO Tairo Arruda, tentam compor essa dívida para que também o Botafogo possa quitá-las da melhor maneira possível. Então, na realidade, tá? O Botafogo, se você for analisar aqui, os 350 mais os 130 são 480 milhões. Mais a da homologação da recuperação extrajudicial, então eu tenho 480, 580, 660 milhões. Com os 660 milhões que o Botafogo tem de dívida, contando tributário, RCE, que na verdade é uma dívida controlada, acabei de explicar para vocês, né? Mensalmente sai dali até completar os 130 milhões, e mais os 180 que sobraram da dívida de 309 milhões que o Botafogo tinha, dívidas cíveis, o Botafogo estaria, por exemplo, atrás do São Paulo. São Paulo deve ali 667 milhões. O Botafogo estaria com 660 milhões de dívida. Isso, claro, vai ter mais abatimento, vai ter mais plano de pagamento ao final do ano. O Botafogo está conseguindo compor muitos valores, entrou no regime de recuperação extrajudicial exatamente para isso, para pagar com aquele desconto, aquele abatimento. Então, não se deixem iludir por esse blog. Eu sempre chamo atenção aqui, tá? Muito cuidado. Quando você vir blog da UOL, opa, abre o olho. Quando você vir falando do Botafogo, abre mais aberto. Rodrigo Matos, aí você já pode esquecer. Melhor você, não vou nem ler, né? Porque na verdade esses números aí não estão considerando nenhum abatimento de dívida que o Botafogo fez, mas está considerando os empréstimos, né? Tudo aquilo que o Botafogo angariou de dívida, ele considera. O que o Botafogo paga, ele não considera, né? É assim que funciona. Você já está acostumado com isso. E o canal Dois Toques vem aqui para desmistificar as fake news. Então, torcedor do Botafogo, fique muito tranquilo. O Botafogo está num caminho de pagamento de dívidas. E antes que alguém venha aqui dizer, qual é a fonte? Pega o balanço do clube. Entre em contato com a assessoria jurídica do clube. Dessa forma, nós teremos números reais, tá certo? Então, em números reais, o Botafogo está atrás, por exemplo, do São Paulo. O Botafogo está aí com 660 milhões de dívidas e a gente acredita que esse número vai diminuir ainda esse ano, tá certo? Vamos aguardar o balanço da temporada de 2024, a gente espera que seja um balanço mais positivo, tá certo? Fico por aqui, um abraço para todos vocês, excelente final de semana, fui!